Paz do Senhor, meus irmãos. Quem está feliz? Graças a Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, até o versículo 5, está escrito assim: Depois destes acontecimentos, Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Toma teu filho, teu único, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o lá, em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. E Abraão levantou-se de manhã cedo, selou seu jumento e tomou 2 moços consigo e seu filho Isaque, e ele cortou a lenha para o holocausto e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. No 3º dia, Abraão levantou seus olhos e viu de longe o lugar. E Abraão disse a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu com o rapaz iremos até lá. Nós adoraremos e voltaremos a vós. Amém? Nesta manhã eu quero falar com você sobre propósito, sacrifício e promessa. Repita comigo: propósito, sacrifício e promessa. A primeira coisa que temos que entender é que essas expressões não são a mesma coisa. Embora haja uma certa conotação, na sua literalidade conceitual são diferentes. Então, a primeira coisa que temos que entender de propósito, sacrifício e promessa é que não são a mesma coisa. Cada expressão tem a sua particularidade. E nós temos que entender em que nível estamos. Estamos no nível da promessa? Se estamos no nível de sacrifício? Ou se já entendemos o propósito e estamos vivendo este propósito? Precisamos entender o que significa cada expressão. Propósito, ele sinaliza uma totalidade. E o homem, ele não foi criado para um propósito. O homem foi criado com um propósito. E foi criado no propósito. E se você entender isso, você não precisa de uma promessa. Porque o propósito não cabe dentro de uma promessa. Se você entender o propósito de Deus, você não vai precisar correr atrás de uma promessa. Quando Deus criou o homem no princípio, antes dele criar o homem, ele já tinha preparado um jardim no Éden. E aí vem o homem e ele insere o homem no jardim do Éden, no propósito. E o Éden era o lugar de maravilha, era o paraíso, um lugar glorioso da parte de Deus. E Deus então coloca o homem ali no propósito, não para um propósito.
Entende o que é propósito? O tamanho do propósito de Deus? Entende o tamanho e a grandiosidade de tudo aquilo que Deus havia feito para o homem? Tudo já estava pronto. Nós precisamos de uma promessa quando nós não entendemos e queremos algo. Mas tudo estava ali para o homem. E agora, qual que era o sacrifício do homem para com Deus? Porque havia um sacrifício. E o maior sacrifício. E que muitas vezes é difícil para nós. Era o sacrifício da obediência. Não era outro sacrifício, era o sacrifício da obediência. E Deus somente queria do homem obediência. Percebe que cada vez que nós desobedecemos, o sacrifício é maior? E somos lançados fora do propósito? E aí você precisa de uma promessa para voltar para o propósito? Todas as vezes que você desobedece, o sacrifício é maior. E é um sacrifício que custa caro, é pesado demais. É um sacrifício que não tem dimensão, dói no coração, na alma. Agora o sacrifício da obediência é diferente. É prazeroso. O sacrifício que Deus quer até hoje é obediência. Só que você precisa estar no propósito. E obedecer a voz de Deus. Porque propósito é aquilo que Deus sinalizou. É aquilo que Deus falou. É aquilo que Deus fez. Isso é propósito. Nós só temos que obedecer e entender. Esse é o maior sacrifício do homem para com Deus. Porque Deus, Ele se importa com o sacrifício da obediência. E melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, se está pesado, se está doendo, é porque o teu sacrifício está sendo diferente. Entenda qual que é a dimensão, qual que é o nível que você está. Porque você não foi criado para cumprir um propósito. Porque antes da fundação do mundo, você foi eleito nele. Então você já foi criado com propósito. Porque quando eu penso que eu tenho que cumprir um propósito, ou que eu fui criado para um propósito, parece que o propósito está tão longe, e é para aquele propósito que eu fui criado. Mas agora, quando o homem, Adão, desobedece a Deus, o sacrifício começa a ser pesado. Porque o homem então entendeu e percebeu que ele estava nu. Então ele tem que se cobrir. E quando Deus se apresenta para Adão, para o homem lá no Éden, o homem estava escondido de Deus. E Deus então, Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus diz que Deus fez de peles de animais vestimentas para o homem. Você entende que um animal teve que morrer para cobrir
para cobrir a nudez do homem, a vergonha do homem. E então Deus começa a fazer promessa, a promessa para quem não tem propósito. Deus faz promessas para o homem. Desde então, o homem caminha em busca de promessas. E Deus diz que da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. E quando Deus veste o homem, Deus lança o homem fora do jardim. O homem começou a viver distante do propósito. Percebe que agora o propósito está longe? Está distante do homem? O Éden começou a ficar cada vez mais distante? E o homem começa a caminhar por promessas. Por promessas. Lá no versículo bem conhecido, que diz que Deus amou o mundo, até nós cantamos o primeiro louvor que diz: foi por amor que Jesus se entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é propósito. Deus amou o mundo de tal maneira e era tão grande, não se conseguiu um adjetivo para dimensionar o tamanho da grandeza, e foi posto tal maneira. Propósito. Que Ele deu o seu filho, único filho. Aí é sacrifício. O amor de Deus era tão grande, um propósito tão grande, mas o homem estava distante. Precisava de um sacrifício. Ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Promessa. Ter vida eterna é promessa. É uma promessa que nós temos. Precisamos entender o propósito, qual que é a dimensão desse propósito, a extensão. E se você entender o propósito, você não vai precisar ficar correndo atrás de uma promessa. É só viver o propósito. Os versículos que nós lemos fala da vida de Abraão. E lá em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma promessa para Abraão. Porque Deus tinha um propósito. E Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma promessa que precisava de um sacrifício. Qual sacrifício? Obediência. E às vezes Deus quer um sacrifício. Deus te dá uma promessa, mas quer um sacrifício. Ele só quer que você obedeça para você chegar no propósito. E obedecer às vezes é difícil. Porque imagine abandonar a família, abandonar pai, mãe, ir para uma terra que eu jamais ouvi falar, uma terra que você não conhece. O sacrifício, às vezes, da obediência, se você entender o que Deus quer, não vai ser penoso. Mas o sacrifício da desobediência é mais penoso. Então Abraão começa a caminhar debaixo de um propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele. E Deus começa a fazer promessas para Abraão.
Ó, se você abandonar a tua terra, a tua parentela, e ir para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer teu nome grande. O teu nome vai ser muito conhecido. Mas agora, e acreditar numa promessa? Eu vou para uma terra que eu não conheço. Não tenho amigos, não tenho nenhuma referência. Como acreditar? Às vezes é difícil para nós. Mas a voz de Deus sinaliza propósito. Se nós entendemos a voz de Deus, que sinaliza o propósito, nós vamos acreditar nas promessas de Deus e vamos caminhar debaixo de um propósito. Vou fazer, Abraão, o teu nome grande. Através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. A tua descendência será tão grande que vai ser impossível de ser contada. Propósito de Deus. E a promessa foi tão extensa que até hoje você fala de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em algumas orações, alguém até menciona Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Algumas referências bíblicas você vai encontrar. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por meio de um sacrifício de obediência, há uma promessa estabelecida até os dias de hoje. E agora para o propósito que já existia, mas ter a sua totalidade na vida de Abraão, ele precisava de um filho. E quando vem o Ismael, que é algo não dentro de um propósito de Deus, Deus disse para Abraão: este não será o teu herdeiro. Acredite ainda na promessa. E quando vem o Isaac, que era o filho da promessa, parecia que o propósito estava completo. Mas para Deus, na vida de Abraão, ainda não. Havia um lugar que Deus queria Abraão naquele propósito. E sabe o lugar que Deus queria Abraão? Era no monte do sacrifício, da obediência. Deus queria levar Abraão a um lugar e queria provar. Os versículos que nós lemos diz: Deus provou a Abraão, Deus testou a Abraão. Quero ver, Abraão, se você me ama mesmo. Quero ver se você acredita na totalidade do propósito que eu fiz para você, que era de engrandecer o teu nome, abençoar todas as famílias da terra. Quero ver se você acredita dessa forma. Eu vou te levar num nível maior de intimidade, aonde não tem reservas, aonde você não adora com reservas,
você se entrega de vez para viver o propósito. Havia o lugar certo que Deus queria. Abraão vai a um lugar, a uma terra, a terra de Moriá, e sacrifica ali o teu filho em holocausto. Os versículos que nós lemos diz que Abraão, depois de 3 dias de caminhada, imagine só, 3 dias de caminhada, você está num culto como esse, recebendo de Deus, tendo aquela euforia, acreditando na promessa, nos propósitos de Deus, mas lá fora você já desacredita de tudo. E Abraão caminhou 3 dias, pensando e matutando que teria de sacrificar o seu filho. Nós se entregamos aqui num culto de domingo, em outras reuniões, mas quando nós saímos daquela reunião, daquele ambiente, parece que o propósito mudou. Mais ou menos assim que acontece. Tudo aquilo que nós recebemos num culto como este, não pode ser passageiro, porque o propósito é maior. Abraão caminhou 3 dias e avistou de longe o monte. E quando Abraão avistou de longe, ele disse: esse é o lugar. Ele deixa os seus moços, deixa o jumento no pé do monte e sobe para o altar de sacrifício. Se o sacrifício para a tua vida tá muito pesado, não é o sacrifício que Deus quer, porque o sacrifício da obediência não é pesado. Quando você entende que você está obedecendo, é prazeroso. Você já deu algo assim que foi algo muito significativo mesmo, mas você se sentiu prazeroso, realizado, e você sabia que você estava obedecendo? Agora você já deu algo muito significativo e você ficou pensando muito naquilo? Isso foi sacrifício. Agora a obediência não te pesa. Vamos estar em pés? Propósito, sacrifício e promessa. Se você não lembrar das palavras ditas aqui, pelo menos do título você vai lembrar: propósito, sacrifício e promessa. Não são a mesma coisa. O propósito é a extensão maior. O propósito não cabe dentro de uma promessa. Vamos orar? O grupo do Vidarte vai fazer alguma apresentação depois? Depois de nós orar já. Alguém quer uma oração específica? Sentiu que precisa viver mais intenso o propósito de Deus e quer derramar o seu coração diante de Deus? Se quiser vir à frente, porque foi por amor. Foi por amor, tudo que Deus fez foi por amor. Foi por um amor de
tal maneira, tão grande. Foi por amor. Feche seus olhos comigo. Todos, vamos orar. Pai, nós te damos graça. Nós te louvamos pelo propósito que o Senhor tem estabelecido desde a fundação do mundo. Nós agradecemos o propósito do Senhor para as nossas vidas. E que possamos entender, porque quando entendemos, Pai, quando entendemos, nós fazemos a coisa certa. Nós caminhamos corretamente diante do propósito do Senhor. Que possamos entender que o entendimento do Senhor venha brotar na nossa mente. Que o nosso coração possa estar sendo ligado com o seu coração. E que possamos viver a totalidade do propósito do Senhor. Guarda os nossos corações, Pai. E que os nossos sacrifícios sejam um sacrifício de obediência. Que o sacrifício que formos fazer diante do altar do Senhor seja um sacrifício prazeroso. Um sacrifício que não venha causar dor, mas um sacrifício de prazer, de estar fazendo a coisa certa. Sacrifício de obediência. Fica conosco, Pai, que possamos, Pai, viver intensamente o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém.